Ponte Lima, a vila mais antiga de Portugal, acolhe-nos nesta nossa emissão Prece Minho TV, Rádio Voz do Neiva. Temos a oportunidade de colher hoje algumas impressões sobre o passado, o presente e o futuro da vila mais antiga de Portugal. Estamos no Largo Maior, na praça, no centro nevrálgico de Ponte Lima, aquele que é conhecido como Largo de Camões. E para nos acolher temos o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, Vítor Mendes. Sr. Engenheiro, muito boa tarde. Obrigado então pela recepção. Assim é, esta é a Praça Maior de Ponte Lima, é o ponto de encontro, é o ponto de convívio, é também um ponto que define um bocadinho de identidade de Ponte Lima. A sua raiz está um bocadinho aqui representada e é na raiz, é também na tradição que Ponte Lima se projeta para o futuro. Bom, eu é que naturalmente agradeço a vossa presença, como disse muito bem, na sala de visitas de Ponte Lima, que é o Lar de Camões, confrontar com aquilo que seguramente é o mais importante em Ponte Lima, o Rio Lima, e aquilo que também é um dos nossos grandes ex-libris, que é a nossa ponte medieval e a ponte romana, e está aqui muito daquilo que é Ponte Lima, as suas origens, aquilo que no fundo, disse muito bem, faz parte do nosso ADN, faz parte da nossa identidade cultural e onde provavelmente se discutem todos os dias aquilo que é o presente e o futuro de Ponte Lima. O Lar Camões é, acima de tudo, um fórum de discussão, um fórum de cidadania, onde as pessoas se interessam para o bem e para o mal dos assuntos do dia-a-dia, dos problemas de Ponte Lima, daquilo que são os seus legítimos anseios para esta terra e, portanto, é aqui também o ponto nevrálgico da Vaca das Cordas, das Feiras Novas e, portanto, é realmente o coração, por assim dizer, desta nossa vila. Como sabe, é a vila mais antiga de Portugal e, acima de tudo, uma terra que tem alma, uma terra que tem uma enorme história e que procura alicerçar o seu presente e o seu futuro nessa mesma história de mais de 800 anos e que procura também, acima de tudo, valorizar o seu património construído com o nosso centro histórico, o nosso património cultural, o nosso património ambiental, o nosso património paisagístico, o nosso património rural, a nossa gastronomia, a favor da promoção do nosso território e, assim, a favor da nossa economia. No fundo, é procurar conciliar aquilo que é a nossa cultura e as nossas tradições com muita criatividade e com muita inovação. E é seguramente isso que faz com que Ponte Lima seja um território diferente, um território atrativo, que desperta a curiosidade para muita gente vir aqui a Ponte Lima, beber muito daquilo que é a nossa história e a nossa cultura e o nosso património. E é isso que faz com que Ponte Lima esteja felizmente na moda. Mas para estar na moda é preciso realmente projetar muito daquilo que é o presente e o futuro. Se me permitir, Presidente, falou Ponte Lima está na moda. Começámos por falar naquilo que tem a ver com as suas gentes, com as suas raízes, com as suas tradições. Pelo que percebo, é aí que vocês vão beber de um pouco daquilo que é a projeção para o futuro. Começámos precisamente por aí. A raiz do desenvolvimento da afirmação de Ponte Lima está nas suas raízes, de facto. Está nas suas gentes, como disse, em rentabilizar aquilo que faz parte do nosso património. O valorizar os nossos recursos endógenos. E essa é que é a diferença. Infelizmente, houve muitos concelhos deste país que se desenvolveram de uma forma desorganizada, de uma forma desordenada, esquecendo aquilo que era exatamente a sua identidade e a sua história. E hoje, infelizmente, são concelhos que não fazem a diferença. Ponte Lima, felizmente, faz a diferença. Nós temos como base do nosso desenvolvimento 4 ou 5 áreas prioritárias. Em primeiro lugar,
a educação. A educação e a valorização dos profissional e formativa dos nossos concidadãos, porque entendemos que só é possível dar um salto qualitativo e quantitativo no nosso desenvolvimento se tivermos cidadãos bem formados e bem informados. Por isso, Ponte Lima tem tido ao longo dos últimos anos uma aposta forte na educação. Ponte Lima, que também é aí uma excelente referência, porque conseguiu, como infelizmente ainda não aconteceu em todos os 308 municípios deste país, concluir aquilo que estava previsto na sua Carta Educativa e que tinha como objetivo que em 2013 nós concluíssemos todo o reordenamento da rede escolar, do pré-escolar e do primeiro ciclo. Uma outra aposta forte do ponto de vista municipal é o apoio ao empreendedorismo, às pequenas e médias empresas, também nas várias áreas do nosso desenvolvimento, seja na área da agricultura, seja na área do comércio tradicional, seja na área do turismo, seja na área do desenvolvimento rural, e aí temos feito uma aposta significativa nos nossos vinhos, seja na indústria, e portanto, mas baseado num fator para nós fundamental, que é exatamente a valorização dos nossos recursos. Por exemplo, nós temos uma atividade em Ponte Lima cuja matéria-prima aqui está, em que os empresários são de Ponte Lima e que nós estamos a trabalhar para que possa ter um impacto ainda maior na nossa economia, e falo concretamente da indústria da pedra. E é por isso também que o município, ao longo destes anos, fruto também da sua disponibilidade financeira, tem dado um sinal de procurar que os nossos cidadãos e as nossas empresas tenham uma carga fiscal muito reduzida. É por isso que nós, todos os anos, fruto de baixos custos de serviços que prestamos aos nossos munícipes e às nossas empresas, pelo facto de abdicarmos dos 5% do IRS a favor dos cidadãos, de em Ponte Lima as empresas não pagarem derrama, de em Ponte Lima a taxa do IMI estar muito perto do valor mínimo e termos implementado este ano a taxa de IMI familiar com uma redução entre 10% a 20% em função do número de dependentes que nós pretendemos cada vez mais fixar as empresas e esses mesmos cidadãos. Uma outra área para nós é fundamental é a área social. É preciso que o desenvolvimento do Concelho de Ponte Lima possa ser o mais equitativo, o mais justo possível e aquilo que é o dinheiro dos contribuintes, porque é disso que se trata quando estamos a falar do orçamento municipal, seja colocado a favor daqueles que efetivamente mais precisam. E aí há três grupos vulneráveis da nossa sociedade que importa dar apoio. Por um lado, as nossas crianças, os idosos e os cidadãos portadores de deficiência. É nesse sentido que nós temos estabelecido um conjunto de protocolos com as nossas IPSS, que são parceiros privilegiados na construção desta sociedade mais justa e mais solidária e em que colocamos o orçamento municipal a favor dessas mesmas instituições para que possam dar resposta no terreno àquilo que são as reais necessidades dos agregados familiares mais carenciados. Temos tido também, em Ponte Lima, uma política efetiva de descentralização de competências com os respectivos meios financeiros para as juntas de freguesia. Percebendo que as juntas de freguesia, pela sua proximidade, são aquelas que estão em melhores condições de dar resposta àquilo que é o dia-a-dia dos nossos cidadãos e, assim, dar o seu contributo para a melhoria da qualidade de vida das nossas populações. É por isso que nós transferimos, em média, por ano, cerca de 5 milhões de euros do nosso orçamento municipal para as juntas de freguesia, reconhecendo que esse é um investimento que tem retorno para as nossas populações.
E quando eu digo que Ponte Lima está na moda, é por isto. Mas é também porque criou uma dinâmica própria. Criou uma dinâmica própria com muitos eventos que são realizados ao longo do ano, que assenta muito daquilo que é a promoção do nosso território, dos nossos produtos de qualidade, dos nossos produtos de excelência. E hoje é para nós muito gratificante saber que quando falamos de Ponte Lima estamos a falar de uma marca, estamos a falar de uma marca de qualidade que lhe está associada. E isso é importante para o nosso tecido empresarial. Nós temos procurado trazer indústria para o concelho de Ponte Lima, umas vezes com sucesso, outras vezes com menos sucesso, dado que hoje a competição entre os vários concelhos é muito grande no que à fixação de empresas diz respeito, mas sempre entendemos que a economia do concelho de Ponte Lima tem que ser uma economia assente nos nossos valores, nos nossos recursos, tem que ser um desenvolvimento equilibrado, tem que ser um desenvolvimento sustentado, associado ao ambiente, à qualidade de vida, porque esse é também hoje um fator de atratividade para poder fixar empresas. E nós temos hoje em Ponte Lima referências de âmbito mundial que se fixaram no concelho de Ponte Lima apenas por uma razão, porque perceberam que estavam efetivamente num território diferente, num território com ambiente e com qualidade de vida. Presidente, projetou naturalmente ou deu a entender aquilo que são as mais-valias do Conselho, aquilo que no fundo representa a sua sustentabilidade do presente para o futuro e falando precisamente desses aspectos que no fundo agora e particularizando um pouquinho, vocês olhamos em redor e olhamos para Ponte Lima precisamente como um concelho que está na moda e tem referido isso com alguma apreço. Pergunto-lhe, para o futuro, em termos estratégicos, é por aqui o caminho vai continuar a ser este? Estar na moda dá muito trabalho e, portanto, para continuarmos a estar na moda, temos que continuar a trilhar este caminho. No caminho da diferença, como eu disse, de termos, por exemplo, aqui uma estratégia em algumas áreas que para nós são fundamentais e que dou como exemplo a aposta forte no desporto e no turismo equestre. Hoje Ponte Lima é já uma referência nacional e mesmo internacional no que ao desporto e turismo equestre diz respeito. Não apenas com a realização da Feira do Cavalo, mas também com um conjunto de eventos que nós aqui organizamos em Ponte Lima e que este ano, 2016, vai ter também como ponto alto a realização do Campeonato do Mundo de Horseball. Mas falo, por exemplo, de um outro equipamento que é único no país. E é exatamente essas especificidades, essas singularidades que fazem com que Ponte Lima esteja na moda e que fazem com que venha muita gente a Ponte Lima e que Ponte Lima esteja, não diria todos os dias, mas durante muitos dias por ano, na comunicação social, escrita, falada, e esteja também hoje nas redes sociais com a força que aí também tem. Por exemplo, o Festival Internacional de Jardins de Ponte Lima. O Festival Internacional de Jardins de Ponte Lima, que é a afirmação de Ponte Lima no contexto do ambiente e da qualidade de vida, naquilo que é hoje uma referência do ponto de vista dos jardins, de ser considerada a vila mais florida de Portugal, que é um equipamento que recebe cerca de 100 mil pessoas por ano, o que significa que tem uma importância muito grande no que a economia diz respeito e que é realmente hoje já conhecido não apenas em Portugal, mas também no estrangeiro. Falo, por exemplo, daquilo que é o turismo de habitação, que aqui se iniciou com os nossos solares, com essa qualidade também ligada ao alojamento. Falo na área de paisagem protegida, que é um outro grande equipamento que nós temos no nosso concelho, que faz um trabalho notável em matéria de educação ambiental, mas também que recebe cerca de 100 mil pessoas por ano que nos visitam, uns com um objetivo mais científico, mais técnico, outros apenas com o objetivo de lazer, do turismo,
de natureza, que é realmente um aspecto muito importante no contexto daquilo que é o nosso envolvimento. Falo, por exemplo, daquilo que é o caminho português de Santiago, que atravessa exatamente a nossa ponte medieval e a nossa ponte romana. São já hoje cerca de 50 mil peregrinos que passam ao longo do ano em Ponte Lima, que se constituem como verdadeiros embaixadores de Ponte Lima. Falo, por exemplo, do desporto e do turismo náutico, com o nosso Clube Náutico de Ponte Lima, com os nossos campeões, com as largas centenas de crianças que por aqui fazem canoagem no Rio Lima, e felizmente que estamos agora a criar as condições ideais para a prática da canoagem e para que o turismo náutico tenha uma cada vez maior importância também no contexto da nossa economia. Com a resolução da navegabilidade do Rio Lima no que à canoagem diz respeito, com a construção do novo açude, com a ampliação das instalações que ainda irão ocorrer durante este mês de fevereiro, vamos ficar com condições, não apenas para os nossos atletas, mas para poder receber aqui grandes atletas de âmbito internacional, equipas nacionais, equipas internacionais, seleções nacionais de vários países do mundo, aproveitando estas nossas condições climáticas que são excelentes, a nossa segurança, a nossa forma de saber receber aqueles que nos visitam. Aliás, vamos já ter este fim de semana uma seleção nacional de cadetes que obviamente irão ocupar muitas camas da nossa hotelaria, irão ocupar a nossa restauração, irão também usufruir deste nosso centro histórico, irão ao comércio tradicional. O que significa que a nossa aposta assenta, como disse, na valorização do nosso património, rentabilizando a favor da nossa economia. Temos, por exemplo, hoje também um conjunto de equipamentos culturais com uma programação cultural que começa já a ser uma referência regional e que faz que também já venha gente a Ponte Lima para, in loco, ver os nossos espetáculos, seja no Teatro Diogo Bernardes, seja noutros equipamentos culturais que nós temos, seja depois no verão, no nosso centro histórico. E, portanto, temos realmente um potencial enorme que ainda tem alguma progressão para podermos rentabilizar e será seguramente nessa diferença que nós vamos continuar a colocar Ponte Lima na moda e isso é importante não apenas para o concelho de Ponte Lima, mas também para toda a região do Alto Minho. Ponte Lima tem realmente este potencial, mas há outros concelhos que também estão a trabalhar dentro das suas condicionantes, das suas limitações, para poder também colocar não apenas Ponte Lima na moda, mas colocar também todo o Alto Minho, eu diria, toda a região do Minho na moda e, portanto, cada vez mais nós temos que trabalhar em parceria com outros concelhos, porque isso é determinante para que a nossa região do Minho possa ter níveis de desenvolvimento que merece ter e, acima de tudo, para que os cidadãos desta região se sintam bem, que possam aqui trabalhar, possam aqui viver como se noutra área de maior dimensão urbana pudessem estar. E por isso também nós temos feito um esforço enorme para dotar o equipamento, um conjunto de infraestruturas e de equipamentos de qualidade, por exemplo, na área dos equipamentos esportivos, e portanto eu acho que Ponte Lima tem todas as condições para poder, e fundamentalmente os limianos, para poder encarar o presente e acima de tudo o futuro com uma enorme esperança de que realmente tem aqui todas as condições para poder construir as suas vidas.
Presidente, uma enciclopédia que conhece o Conselho muito bem, já percebi, já me retratou, deu a conhecer todos os aspectos que levam à afirmação do Conselho. Respostas mais objetivas e muito mais curtas. Em relação a alguns aspectos também gostava de conhecer e também de retratar para aqueles que nos vão poder acompanhar depois. No que diz respeito ao Centro de Interpretação e Valorização, promoção do vinho verde, é um equipamento que vão inaugurar em breve, julgo que já no próximo mês de março. É um projeto naturalmente que era importante. Ponte Lima também é conhecido pela qualidade dos seus vinhos verdes. Esqueci-me de abordar essa questão da rede museológica que estamos a construir. Dentro dessa rede museológica está inserido também o Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde, numa área para nós muito importante, não apenas do ponto de vista da produção, mas também numa área ligada ao turismo e, portanto, denominado enoturismo, e, portanto, esse é um equipamento que será inaugurado num dia muito importante para Ponte Lima, que é o dia 4 de março, que é o dia de Ponte Lima, e será seguramente um equipamento importante não apenas para o Concelho de Ponte Lima, mas para toda a região demarcada dos vinhos verdes, porque este é um projeto não apenas de âmbito municipal, é um projeto de âmbito intermunicipal de toda uma região, em parceria com a Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes. E, portanto, este é um projeto que terá menos ou mais força em função das parcerias, dos protocolos que forem estabelecidos, com todos os agentes do sector, sejam os produtores engarrafadores, sejam os produtores vitivinícolas, sejam as adegas cooperativas, sejam as empresas ligadas à comercialização, à exportação, seja também as próprias autarquias. O que vai trazer de novo é essa dinâmica. Vai dar a conhecer a história da vinha e do vinho, uma vez mais, para com essa história nos podermos afirmar que era apenas não apenas no mercado regional e no mercado nacional, mas também no mercado internacional. A região dos vinhos verdes é hoje a região que, do ponto de vista da exportação, tem tido os maiores valores em termos de exportação de vinhos para vários mercados internacionais e, portanto, este é um equipamento de visitação quase obrigatória para aqueles que visitam Ponte Lima e visitam a região, e aí a Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes tem um papel importante porque traz muitos grupos dos vários agentes de vitícolas à região e, portanto, este será um espaço obrigatório para poder ser visitado e onde vamos naturalmente fazer a promoção não apenas da sub-região do Lima, onde Ponte Lima está inserido, mas de todas as sub-regiões da região demarcada. Naturalmente que, estando este equipamento localizado no concelho de Ponte Lima, será uma oportunidade para nós afirmarmos a Ponte Lima no contexto da vinha e do vinho. Outra questão tem a ver com a vossa relação com o Rio. Naturalmente é no Rio que também vocês bebem um pouco da vossa identidade. Essa relação há uns anos era um bocadinho truculenta, sobretudo no inverno. Como é que está essa relação agora? É uma mais-valia? Vocês continuam cada vez mais ligados ao Rio, intrinsecamente ligados ao Rio? Não há dúvidas sobre essa matéria. Ponte Lima é o que é, graças ao Rio Lima, desde a sua gênese. E, portanto, há esta relação de amor com o Rio Lima, que muitas vezes gera algumas discussões, umas no mau sentido, outras no bom sentido, porque, enfim, há ainda alguns cidadãos que entendem que o Rio Lima, com muita nostalgia, com muito saudosismo, que deveria ser o Rio Lima de há 20, 30 ou 40 anos atrás. Infelizmente não é assim, as coisas evoluem. Hoje temos uma barragem que altera significativamente os ciclos hidrológicos, hoje temos um areal que também é usado como parque de estacionamento quando há 30, 40 anos não acontecia porque não havia essa necessidade, porque também não havia automóveis e, portanto, essa evolução essa evolução tem gerado sempre alguma discussão. Mas essa discussão surge exatamente por o grande amor que os limianos têm ao Rio Lima. O que nós procuramos é compatibilizar aquilo que é o ambiente, a qualidade da água,
aquilo que é o ecossistema mais importante que atravessa Ponte Lima, no fundo, mas também procurando, como eu também tive a oportunidade há pouco de referir, de rentabilizar um ecossistema a favor das populações e a favor da nossa economia, nomeadamente com o lazer, com o turismo, com a prática da canoagem, com a pesca, enfim, o Rio Lima, no fundo, nas suas várias vertentes. E no próximo sábado vão inaugurar o novo açude, requalificado, com todas as condições naturalmente e exigências para os tempos atuais. O que é que vai representar de mais-valia para o Concelho, para Ponte Lima e para o Rio Lima, naturalmente? Bom, este era um projeto que andámos alguns anos para o poder concretizar. Infelizmente, nós estamos num país muito burocrático, em que há uma enorme dificuldade na obtenção dos parceiros para a construção deste tipo de infraestruturas, mas felizmente, passado 10 anos, conseguimos os parceiros e, portanto, no fundo, que nos permitiu viabilizar a construção desta infraestrutura, que tem um objetivo fundamental, que é criar condições para a prática da canoagem, do ponto de vista do treino, do ponto de vista da competição e, acima de tudo, sendo a água o elemento essencial na canoagem, podermos ter aqui um pequeno centro de estágios que possa ter como consequência a vinda de algumas equipas de âmbito nacional e internacional ao longo de todo o ano, com impacto também para a nossa economia. E também a área do turismo náutico, que é hoje uma área muito importante, que deixa muitos milhares ou milhões de euros no país e, portanto, sendo Ponte Lima e a região uma terra com enormes recursos hídricos, nós temos que rentabilizar. A melhor forma de nós preservarmos, mantermos tudo aquilo que nos rodeia, por um lado, é conhecê-lo, mas, acima de tudo, é usufruir desse mesmo espaço. Só assim é que nós conseguimos preservar e manter aquilo que é nosso. Se nós não os utilizarmos bem, obviamente que passa a ser algo que fica esquecido, que fica abandonado. E sendo este o rio do esquecimento, estando aqui muito implementado a lenda do Ledes, nós não nos queremos esquecer do Rio Lima, porque reconhecemos que este é seguramente o maior potencial que o Concelho de Ponte Lima tem. Uma última questão tem a ver com aquilo que permanentemente os executivos municipais de Ponte Lima são acusados, de olhar muito para a vila e de olhar menos para aquilo que são as freguesias, no seu sentido periférico, naturalmente. Tem havido esse cuidado, de facto, de fazer o tal desenvolvimento harmonioso de que se fala? Bom, essa tem sido uma acusação da oposição que, no meu ponto de vista, e felizmente de muitos milhares de limianos, não corresponde à verdade. Como disse, nós temos tido uma preocupação ao longo dos anos, e ainda hoje, de transferir um conjunto de competências e de meios financeiros para as juntas de freguesia. Nós transferimos cerca de 5 milhões de euros para as juntas de freguesia poderem desenvolver, naturalmente, em parceria connosco, dentro daquilo que são um conjunto de critérios que estão previamente estabelecidos para exatamente haver aqui equilíbrio e justiça na distribuição dos dinheiros públicos, para procurar dar desenvolvimento a essas mesmas freguesias, seja na beneficiação da rede viária municipal, seja na ampliação ainda das infraestruturas básicas, nomeadamente na ampliação da rede de saneamento, seja na requalificação dos centros cívicos, da construção das casas mortuárias, da requalificação das sedes de junta de freguesia, nos equipamentos desportivos, nos equipamentos sociais. Ponte Lima, de acordo com o penúltimo anuário financeiro dos municípios portugueses, dado que o último não fazia essa referência, era o terceiro concelho do país que mais dinheiro transferia para as juntas de freguesia em valores absolutos, sendo certo que
Ponte de Lima é um concelho de média dimensão e, portanto, há outros concelhos no país de muito maior dimensão. E, portanto, tem havido essa preocupação de procurar distribuir o orçamento municipal pelas 39 freguesias do nosso concelho. Obviamente que a sede do concelho tem um conjunto de equipamentos que não seria possível construí-los em algumas freguesias. Mas também lhe quero dizer que, apesar de cada uma das cidadãos dessas mesmas freguesias quererem o melhor para essas pequenas unidades de território, esta sede do concelho, que é o nosso cartão de visita, constitui para todos eles um orgulho imenso e, portanto, mesmo esses cidadãos que vivem nas restantes 38 freguesias do nosso concelho, querendo o melhor para a sua freguesia, querendo que se faça lá investimento, têm um enorme orgulho naquilo que hoje fazemos na sede do concelho, porque reconhecem que aqui é o coração do nosso território, é a nossa alma e é exatamente daqui, é aqui que as pessoas numa primeira análise chegam e é daqui depois que, ficando tão bem impressionados com esta terra, têm a oportunidade de visitar os 320 km² que constituem o concelho de Ponte de Lima. Muito rapidamente, perguntas rápidas para respostas também rápidas. Um arroz de serrabulho, um pica no chão ou talvez o cozido à portuguesa, não sei. Qual é que prefere? Num dia o arroz de serrabulho, no dia seguinte o pica no chão e no terceiro dia o cozido à portuguesa. Vinho verde sempre? Normalmente eu sou um apreciador e normalmente nas minhas refeições é com o vinho verde, naturalmente Ponte de Lima. É um homem de tradições, sei que é, e gosta das tradições, gosta das festas e romarias do Minho. Vocês têm, de facto, um dos grandes exemplos, a maior romaria, ou uma das grandes romarias do país, as Feiras Novas. As Feiras Novas, de facto, são o cartaz de Ponte de Lima. As Feiras Novas são um cartaz de Ponte de Lima e é a manifestação mais importante que nós temos do ponto de vista cultural, onde nós conseguimos, de uma forma muito fiel aos nossos princípios, dar a conhecer efetivamente aquilo que é a nossa cultura e as nossas tradições, porque são feiras com uma enorme espontaneidade. Porquê? Porque são participadas pelo povo, de uma forma livre, de uma forma espontânea. Mesmo o cortejo etnográfico tem essa vertente. Não é um desfile de tradições, é realmente um cortejo onde as várias freguesias do nosso concelho dão a conhecer àqueles que nos visitam a nossa cultura e as nossas tradições. As Feiras Novas também aí valem pela diferença, porque há muitas romarias, felizmente, em Portugal, e nomeadamente no Minho e no Alto Minho. Mas a diferença das Feiras Novas está exatamente nessa autenticidade, nessa participação ativa dos limianos, que sentem as suas festas como ninguém, que participam, que dançam, que cantam ao desafio, que tocam concertina e, portanto, também aí as Feiras Novas são diferentes porque, no fundo, tem aqui um conjunto de quadros que são únicos e que infelizmente não existem noutras festas e noutras romarias. Por fim, um desafio, se tivesse que fazer uma visita guiada e se trouxesse alguns convidados a Ponte de Lima, que espaços é que visitaria obrigatoriamente? Bom, naturalmente que teria uma oportunidade de visitar o nosso centro histórico. Esta passagem pela ponte medieval e pela ponte romana é um passeio que nós recomendamos e que teríamos que o fazer. Para podermos também passar esta margem para o outro lado, visitar o Museu do Brinquedo Português, podermos visitar o Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima e aí naturalmente aconselhava pegarmos numa bicicleta e a desfrutar das nossas paisagens, nomeadamente das margens do Rio Lima, pelas nossas ecovias. Nós temos em Ponte de Lima cerca de 180 km de trilhos pedestres e de ecovias, e isso levar-nos-ia à área de paisagem protegida
e ao sopé da Serra d'Arga, que é realmente também uma área muito importante, muito interessante, e aí até teríamos a oportunidade para aqueles que, enfim, têm mais experiência e gostam mais da aventura, de nos deslocarmos a um equipamento que também é único no país, que é um bike park, que tem ótimas condições para os amantes do BTT, para além do ponto de vista paisagístico, e aí também, enfim, podermos desfrutar desse bike park. Naturalmente que tínhamos também a oportunidade, no final do dia, podermos então desfrutar da nossa gastronomia, dos nossos vinhos, de poder visitar alguns museus que já estão em funcionamento no centro histórico, como é o caso do Museu dos Terceiros, e naturalmente, se fosse época disso, também podermos, enfim, ver a Vaca das Cordas, que este ano ocorrerá, como é tradição, na véspera do Corpo de Deus. Se estivermos no segundo fim de semana de setembro, presenciar as Feiras Novas, para além de um conjunto de espetáculos no Teatro Diogo Bernardes, que praticamente tem programação durante todos os fins de semana. Enfim, temos aqui realmente motivos mais do que suficientes para passar aqui alguns dias em Ponte Lima, porque felizmente hoje também temos uma unidades hoteleiras de enorme qualidade, muitas dos quais até fruto da recuperação de muitos imóveis que foram recuperados, requalificados ao longo destes anos e, portanto, naturalmente que eu acho que a promoção de um território, como é o caso de Ponte Lima, não deve ser feito de uma forma isolada. Eu procuro sempre aconselhar as pessoas que vêm a Ponte Lima e façam com a maior tranquilidade, com a maior naturalidade, de poderem também dar um saltinho a outros concelhos que têm coisas também muito interessantes, porque se a promoção do nosso território for feita em conjunto, todos nós ficamos a ganhar. Muito bem, obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, Vítor Mendes, assim, no fundo, a dar um traço daquilo que é o presente, um presente assente nas suas raízes, nas suas tradições, naquilo que é mais intrínseco deste concelho e a projetar o futuro para a Press Minho TV, Rádio Voz de Noiva. Por certo, um momento que dê para perceber melhor as dinâmicas do concelho de Ponte Lima. Ponte Lima, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Reportagem Press Minho TV para conhecer aquele que é o concelho onde as raízes, onde as tradições, onde as suas gentes, onde o seu património valem mais. Na vila mais antiga de Portugal, tivemos assim a oportunidade de conhecer com o seu anfitrião mor, o Presidente da Câmara Municipal, Vítor Mendes, aquilo que no fundo é a raiz das suas gentes, aquilo que é o presente que se deseja e o futuro que se ambiciona.